Bom dia, turminha, tudo bem? Hoje, na nossa aula de História, nós iremos falar sobre nossas origens, os indígenas. Na aula passada, nós falamos sobre a miscigenação, a formação do povo brasileiro a partir da mistura e da miscigenação entre índios, europeus e negros africanos. E nós iremos dar início agora ao estudo sobre os índios. O que nós vamos falar primeiro sobre os indígenas? Então, os indígenas, eles serão os primeiros a serem estudados no processo de formação do povo brasileiro, porque foram os primeiros habitantes do nosso país. Turminha, os indígenas, como a Pro falou, eles foram os primeiros habitantes do território brasileiro. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já haviam aí em torno de 3 milhões de habitantes indígenas espalhados por todo o território. Turminha, os indígenas, eles não possuíam um sistema de escrita. Então, preste bem atenção nessa parte. Os indígenas, eles não possuíam um sistema de escrita. Então, grande parte do que nós sabemos sobre eles é resultado dos registros dos europeus que estiveram por aqui. Outras fontes importantes para conhecer a cultura dos indígenas brasileiros são os documentos históricos deixados por desenhistas, pintores e escritores europeus. Turminha, vocês têm aí no livro de vocês uma carta. Vocês sabem quem escreveu essa carta? Para quem foi escrita essa carta? Quem recebeu essa carta? Os primeiros registros, como a professora falou, sobre os indígenas, eles foram a partir da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então, as primeiras descrições sobre o modo de vida, sobre as suas características físicas, podem ser encontradas na Carta do Descobrimento. É um documento classificado como relato oficial da viagem que trouxe os portugueses ao Brasil. Então, essa carta ela foi escrita por Pero Vaz de Caminha. Ele era o escrivão oficial da frota de Pedro Álvares Cabral. Essa carta ela tinha uma estrutura de diário, com a função de descrever os novos achamentos, de descrever as novas descobertas, contando com detalhes para o rei Dom Manuel, que era o rei de Portugal. Turminha, os indígenas que foram encontrados aqui, eles foram classificados em dois grandes grupos. Os tupis, que eram os falantes da língua tupi, e os tapuias, que eram os falantes de outras línguas. Então, eles foram divididos aí entre esses dois grupos. Então, na imagem vocês têm um exemplo de um índio tapuia e de um índio tupi. Sobre os povos indígenas mais antigos, e em sua maioria aos grupos falantes da língua tupi, prestem um pouquinho de atenção, porque quando nós falamos da língua tupi, nós estamos falando das principais tribos que faziam parte desse grupo. E dentro dessa classificação da língua tupi, havia grandes diferenças culturais. Então, a língua, ela não é um único elemento da cultura. Então, isso não quer dizer que eles eram iguais porque falavam a mesma língua. Havia grandes diferenças culturais. Então, apesar de habitarem a mesma região, de falarem a mesma língua, os grupos indígenas não compartilhavam do mesmo conjunto de ideias, de comportamentos, símbolos e práticas sociais. Além disso, a diferença física entre os grupos indígenas também era nítida. Então, a Flor deixou grifado aqui, ó. As tribos, portanto, eram muito diferentes entre si. Se vocês puderem pegar o marca-texto e destacar também no livro de vocês. Bom, antes de falar do modo de vida tupi, a Flor precisa falar sobre os tapuia. Pouco se sabe sobre os tapuias, porque eles eram, por serem mais resistentes ao contato com os europeus,
não há muitos registros sobre suas práticas. Assim, as informações que temos sobre os povos indígenas mais antigos referem-se aí, na maioria, aos falantes da língua tupi. Então, por isso que nós vamos falar bastante sobre o modo de vida tupi e não vamos dar mais detalhes sobre os tapuias. Tudo bem? Então, o modo de vida dos tupis, eles praticavam a caça, a pesca, a coleta de frutos. A agricultura era agricultura de subsistência, que era destinada ao seu próprio consumo. Eles eram semissedentários. O que são semissedentários? Após um período habitando o mesmo lugar, esses grupos se deslocavam-se para outros espaços à procura de alimentos. Então, aí no primeiro parágrafo, está falando aí para vocês. As populações indígenas se deslocavam e se estabeleciam em outro espaço. Por essa característica, os grupos tupis são considerados semissedentários. A divisão do trabalho nos grupos tupis era organizada, levando em consideração o sexo e a idade dos indígenas. Então, as mulheres, elas praticavam atividades de coleta, cultivo, colaboravam nas pescarias, transporte dos produtos das caçadas, fabricavam farinhas, fiavam algodão, teciam as redes, trançavam os cestos, produziam cerâmica, cuidavam dos animais domésticos, da manutenção da maloca e do preparo da alimentação. As crianças maiores ajudavam no cuidado dos menores. E os homens ocupavam-se com a derrubada de árvores e a preparação da terra para a agricultura. Praticavam a caça, a pesca, fabricavam canoas, arcos, flechas, tacapes, adornos, obtinham o fogo por processo rudimentar, construíam as malocas, cortavam a lenha, etc. A proteção das mulheres, das crianças e dos idosos também era atividade masculina, bem como a realização de expedições guerreiras. Então, nós temos aí duas imagens. A caça nas tribos tupis é responsabilidade dos homens, e na cultura tupi, o coletivo da mandioca e o preparo do alimento são atividades destinadas às mulheres. Então, a primeira imagem está aqui, referente à caça, e a segunda referente ao preparo dos alimentos. Turminha, vamos às nossas atividades? Gostaram da aula, turminha? Aprenderam bastante? Olha, se tiver alguma dúvida, envia para a Pro, ok? Na próxima aula, nós iremos falar sobre a relação dos indígenas com os europeus. Então, como foi esse contato dos indígenas com os europeus? E nós vamos aprender bastante. Turminha, lá na página 110, vocês têm as atividades 3, 4, 5 e 6 para fazer. A número 3, porque grande parte do conhecimento que temos sobre o modo de vida dos indígenas que habitavam o território brasileiro antes da chegada dos portugueses é resultado dos registros dos europeus. Que o nosso conhecimento sobre os indígenas datam a partir da chegada dos europeus. Lá no textinho, e a Pro falou também. Número 4. Após a chegada dos portugueses, os indígenas que ocupavam o território brasileiro foram classificados em dois grandes grupos. Muito fácil, turminha. Qual foi o critério utilizado pelos portugueses para essa classificação? Por que foram classificados em dois grandes grupos? Qual foi o critério usado? Número 5. É possível afirmar que todos os indígenas tupis eram iguais? Justifique sua resposta. Número 6. Assinale com um X nas alternativas que correspondem ao modo de vida dos tupis. Então, façam com muita atenção, com muito cuidado. Se precisar, voltem ao texto, façam novamente a leitura, assistam novamente o vídeo, façam com muito capricho, tá bom? Lá na página 117, vocês têm a atividade número 2 para fazer. Identifique corretamente o grupo indígena de que falamos.
Então, vocês têm algumas frases e vocês vão colocar o número 1 para as frases que estão se referindo aos tupis e o número 2 para as frases que se referem aos tapuias. Turminha, está muito fácil. Até a próxima aula. Um grande beijo e qualquer dúvida estou à disposição.